Muito boa noite, Cláudio. Muito boa noite, Carlos. Muito boa noite aos ouvintes e aos telespectadores, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Pena que o Roberto não vai estar aqui com a gente hoje, né? Mas nós estamos aqui para poder falar sobre o giro de notícias de hoje. Bom, aí hoje a gente já está em casa nova, né, Aurélio? Hoje nós estamos aqui na Rádio Conexão Católica, né? O grande convite que você fez com a gente aí, estamos presentes, né? Bom, vamos conversar um pouco sobre as notícias da mobilidade aqui em São Paulo? Bora lá. Vocês viram que ontem foi a entrega do aquático aqui na cidade de São Paulo? O que vocês acham desse novo modal que está tendo aqui na cidade? Com a palavra nosso convidado. Bom, obrigado, Carlos. Falando sobre Casa Nova, é um prazer ter vocês aqui na Rádio Conexão Católica. Só vou fazer uma retificação. A gente ainda não está no ar pela Rádio Conexão Católica ainda, que nós estamos fazendo alguns trâmites aqui ainda. Mas em breve, o bate-papo com o Klein estará com a gente ao vivo pelo streaming da Rádio Conexão Católica e em todas as redes sociais da Rádio Conexão Católica. A gente costuma brincar, lógico que não é desta forma, né? Gostaríamos, né? Que nós temos um novo contratado, mas aqui o sistema é totalmente voluntário e o Klein está vindo para somar com essa questão de voluntariado aqui na Rádio Conexão Católica e trazer informação e entretenimento e evangelizar. Mas vamos falar sobre o aquático, né? O aquático, ele é uma solução que há muito tempo a gente esperava na cidade de São Paulo, só que eu não esperava da represa Billings, né? Eu esperava eu sempre imaginei na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, né? Mas por enquanto está na Billings. Então, para aquela região, para aquelas pessoas que precisam do transporte público, vai ajudar em muito. Pelas estimativas da SP Trans, parece que o tempo estimado do pessoal chegar até o Terminal Santo Amaro seria, ou o Terminal Santo Amaro seria em 1 hora e 10. Isso naquela região. Agora vai cair para 30 minutos, 29, alguma coisa assim. Então, para quem mora na região, é muito importante, né? E também para a questão turística da região, acho que vai fortalecer a questão turística, vai trazer novos atrativos, né? Eu só espero que a SP Trans agora faça uma gestão coerente, né? Coisa que ela já não faz na cidade de São Paulo, a gente é muito crítico sobre isso. Então, que ela faça uma gestão e que ela faça um trabalho que faça a diferença. Porque ela está com a Transolf lá, fazendo a intervenção, e o aquático, ele é do sistema da Transolf, e a SP Trans está fazendo a intervenção e está administrando o aquático. Então, queremos ver para que mãos esse aquático vai ficar e se a SP Trans vai fazer um trabalho que ela deveria fazer há muito tempo e não faz. Olha, eu acho que vai ficar bem interessante, porque é um modal totalmente diferente que a gente não teve aqui na cidade de São Paulo. E como você falou, acho que na parte turística, acho que também vai ser bom. Primeiro, os moradores daquela região que sofrem demais. Só o trajeto de ônibus é quase 1 hora e meia. E você fazer em 30, 35, 40 minutos no máximo, olha a economia que tem, né? Mas eu acho que vai ser fantástico. E espero que dê certo. E espero que a gestora amplie isso daí, não fique só na Billings. Como você mesmo falou, a gente colocar na Marginal Pinheiros, que é interessante, que está tendo a revitalização, disposição, eu acho que vai ficar bem interessante. Eu achei que eu não ia viver para ver peixe no Pinheiros, está tendo peixe no Pinheiros. Então, se tem peixe no Pinheiros, a navegação não é possível. Falta fazer no Tietê, né? Então, a despoluição do Tietê está acontecendo, a gente tem menos cidades emitindo poluição no rio, então, de repente, a navegação no Rio Tietê em breve será possível, né? Então, a gente espera, né? E uma boa gestão também da SP Trans, né? Eu acho que a gestão tem que ser muito bem feita, porque nosso transporte na cidade está péssimo, né, Alex? Tá horrível. Cada ano que passa. Esperamos que o aquático venha para ser um divisor de águas, literalmente falando, né? Vocês vão me permitir, de vez em quando, colocar e tirar o óculos, porque eu preciso do óculos para enxergar e ler alguns dados que nós temos aqui.
E tem alguns dados também no computador, mas, por exemplo, nós temos aqui, nos últimos 10 anos, a gente tem tido gradativamente uma retirada de veículos na cidade de São Paulo. E isso vem acontecendo. Nós tínhamos 14 mil, chegamos a ter 17 mil na época do CMTC, hoje nós temos 10 mil. A SP Trans dá outro número, né? Mas nós sabemos que tem bem menos ônibus na cidade de São Paulo. Então, a vergonha que é essa gestão da São Paulo Transportes e a gestão que nós temos nos últimos anos. Eu não vou falar nomes de prefeitos, mas nós temos uma gestão vergonhosa. Cada ano que passa, uma gestão mais desastrosa que a outra. O Ricardo Nunes está enxugando gelo. Também não vou elogiar, mas também não vou criticar. Mas o Ricardo Nunes está enxugando gelo. Hoje eu vi uma coisa absurda no Terminal Parque Dom Pedro. Né? O pessoal da SP Trans, de fiscalização, eles não sabem informar nada. Eu provoco. O Klein sabe que eu provoco, né, Klein? O Carlos sabe que eu provoco. Então, eu não posso ver um agente da SP Trans que eu vou pedir informação para ele para saber qual é o grau de conhecimento dele dentro da profissão dele. E os caras não sabem informar. Perguntei pro camarada qual que é o ônibus que passa na Avenida Mercúrio. Você sabe onde fica a Avenida Mercúrio, cara? Pior que eu sei. A Avenida Mercúrio é aquela que está no centro da cidade, exatamente. Do lado do terminal do Parque Dom Pedro. Exatamente. O cara não sabe. Ele tá lá. Eu acho que assim, o funcionário da SP Trans, ele tem que, no mínimo, saber duas coisas. Saber as linhas que circulam no lugar, na região onde ele mora, e segundo, saber as linhas que circulam na região que ele é escalado para trabalhar. É o mínimo que você espera de um gestor público. Né? É o mínimo. Mas os gestores públicos, ultimamente, eles estão de brincadeira. Eu tenho um vereador aí que toda vez que ele vira secretário municipal de transporte, ele desmembra a pasta. Aí ele prefere ficar com o transporte e fazer coisa para motoqueiro, mas ele não faz o que tem que fazer pelo transporte. Aí ele deixa o transporte público, a bomba do transporte público, ele deixa para o adjunto. Aí o adjunto vira secretário. Então, a gente tem que parar de brincar com a mobilidade na cidade de São Paulo. Nós tivemos um outro prefeito aí que pintou um monte de faixa, de ciclofaixa, né? A famosa ciclofaixa? A ciclofaixa passava até em cima de pedra, cara. Então, as pessoas brincam com a mobilidade, e a mobilidade ela é séria. O cidadão, ele trabalha, ele quer chegar na sua casa e descansar. Então, se você faz um transporte decente, se você coloca ônibus, e não adianta vir falar, pode ir. Eu quero que venha o melhor tecnólogo que vocês conheçam, e não vai me convencer. Mobilidade é carro na rua. Mobilidade é carro um atrás do outro, mas você tem que dar condições para esses carros rodarem. E não é tirar carro. Não, nós temos que tirar carros, porque tirando os carros aumenta a velocidade média do corredor. Você tira os carros e é onde vocês colocam os carros. Vocês tiram os carros, não aumenta a velocidade do corredor, e a gente fica, cada dia que passa, mais refém. Então a gente espera que essa gestão do aquático seja diferenciada. E que realmente a SP Trans pense no município. Pense naquele cidadão do Grajaú, da Guarapiranga não, da Binnings, né? Pense no pessoal daquela região da Binnings, que é o pessoal sofrido, porque eles não têm ramal de trem, não têm ramal de metrô. A gente mora na Zona Leste, aqui na Zona Leste de São Paulo, nós somos muito agraciados, porque eu costumo dizer que eu sou abençoado. Eu moro numa região que eu tenho 2 ramais de CPTM, 1 de metrô, né? E tenho vias acessíveis para qualquer lugar. Estamos a 15 minutos do aeroporto, estamos a 1h05 do aeroporto de Congonhas. Hoje você anda, mas nós tivemos estadistas que prestaram atenção e visionaram isso lá na frente. Nos últimos 30 anos, nós não temos mais estadista, Cláudio. Nós não temos mais um camarada que olhe para a mobilidade a longo, médio e curto prazo. Infelizmente não. Os caras olham para a mobilidade com a questão de se reeleger. Olha o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo.
A cidade de São Paulo é um canteiro de obras e muitas obras desnecessárias. O prefeito chegou aqui na Penha, nós vamos fazer a Operação Amador. Está quebrando o Amador Bueno da Veiga de ponta a ponta. Para que isso, gente? Sendo que o que era necessário fazer, não fez. Cadê o corredor Radial Leste? Cadê o corredor Aricanduva? Cadê o corredor casa se o ônibus demora? Como é que um camarada vai deixar o carro em casa se não tem um modal de transporte que não funciona? Não tem um modal de transporte que não se fala? Aí, olha, mas você tem que pensar em bicicleta. Beleza. Eu tenho um ciclista que não usa ciclovia, mas ele anda no meio da rua, gente. Então, estamos falando dos governantes, né, Klein, né, Carlos? Mas nós temos que fazer a lição de casa. O município também tem que fazer a sua lição de casa. Você, ciclista, ande na faixa na ciclovia. Não atrapalhe o trânsito. O nosso amigo Roberto não está aqui hoje, ele fala, às vezes eu ando com ele de carro, ele fala uma coisa que é verdade. O motorista tem que ter 1,5 m de distância do ciclista. As ciclofaixas que tem hoje não tem 1,5 m de distância. Não, apertou ainda mais os carros. Né? Apertou os carros. Aí o meu camarada vai lá, e é uma boa iniciativa, tá? A faixa azul de motoqueiro não é ruim, é uma boa iniciativa. Só que eu não sou tecnólogo, eu não sou diplomado, eu sou as coisas práticas. Colocaram os caras no meio da via lá, eu colocaria no cantinho, porque se o cara quiser se arrebentar, é problema dele. Entendeu? Porque a prudência tem que vir, a educação de trânsito tem que vir. Ontem eu fui atravessar a rua, antes de ontem eu fui atravessar a rua, na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra. O farol fechou. Já estava vermelho. Eu coloquei o pé na faixa e estou atravessando. Me passa um carro e a moça me grita, você é retardado? Eu olhei para a cara dela, você é retardado? É você que está passando um farol vermelho. O motorista não tem educação. As autoescolas, aí é um outro debate. Aí é um outro debate que a gente tem que levar. As autoescolas no Brasil são poço de negócio. Não estão interessados em ensinar. E outro, camarada não vai aprender em 60 aulas como se portar no trânsito. Eu sou de um tempo que nós tínhamos educação de trânsito nas escolas. A CPTRAN ia para a escola. Tinha a época que a CET ia nas escolas. Não, é a Tinha CPTRAN. a época que nós íamos até a CET. Não, mas tem aí... lugar lá que existe o prédio até hoje, lá vai Macarrão. Não, mas aí eu estou falando da CPTRAN. Aí era o CPTRAN. Não era a CET. A CET veio depois. CPTRAN. Lembra dos carrinhos amarelos, fusquinha amarelo, com paralama preto? Então, eles iam para a escola. Então tá na memória. Eu tenho aqui na minha cabeça, vou falar de novo do Roberto, ele costuma dizer que eu dirijo igual uma velha. Não é que eu dirijo igual uma velha, eu aprendi direito. Eu aprendi a dirigir antes de colocar a mão no carro. Eu aprendi noção de dirigir, de trânsito, aos 9 para 10 anos. Eu sei que eu tenho que dar seta para indicar que eu tenho que entrar em determinado lugar ou mudar de faixa. Eu tenho que dar seta ao entrar uma rua para poder indicar para o pedestre que eu vou entrar naquela via. E ele tem que se preparar. Hoje em dia não é só no computador, não é Hoje é no simulador, né? Porque ele tem diploma.
Eu sou um tecnólogo. Eu respeito a profissão do tecnólogo, mas eu não respeito as ideias que vocês têm. Porque a ideia de mobilidade que vocês têm não é para a cidade de São Paulo, não é para o Brasil, acho que não é para esse mundo. Eu acho que vocês assistiram na sala de aula muitos Jetsons, no mínimo, porque a mobilidade que vocês falam não existe. Eu discuti uma vez com um técnico da SP Trans que ele batia que tinha que diminuir o número de ônibus na rua. Eu falei, então a gente vai andar a pé? Porque a política da SP Trans hoje é jogar o munícipe para o metrô e CPTM. O metrô e a CPTM têm um aumento nos últimos 10 anos de 90,42%. 90,42%, ou 90,4%, alguma coisa assim. Aumento de usuário no sistema. São as linhas de ônibus que deixaram de ir para o centro, que vão para o bairro, que ficam no bairro. Vila Progresso hoje não tem ligação nenhuma direta com o centro. Antigamente nós tínhamos duas linhas, 3574 e 2523. 3574 não existe mais. Ela ficava batendo lata no Itaquera e eu fui uma das pessoas que pediu a extinção da linha. Ou ela volta para o centro, para bater lata, não precisamos. Porque o prefeito de São Paulo, na época, e o secretário de transporte entendiam que o município não precisa chegar até o centro. Ele não precisa. Então, o que ele precisa? Se o trabalho está no centro. O trabalho não está no bairro. Pessoas... Não é te cortar, vou deixar o diretor também falar um pouquinho. Sim. Nosso diretor está muito quietinho ali, vamos colocar ele junto. Na verdade é o seguinte, para complementar o que vocês dois falaram, o que acontece? Eu acho que todos os modais são bem-vindos, desde que haja uma coordenação e, acima de tudo, uma integração para que eles funcionem de forma harmoniosa. Coisa que, na minha avaliação, pelo menos atualmente, nós não temos. O Aurélio tem um exemplo muito prático disso, que é em relação à redução da frota de ônibus, assim como o aumento de passageiros no metrô, na CPTM. Então, assim, está ocorrendo isso de forma desorganizada. Então, estava mutado aqui, desculpa. Nós precisamos fazer com que todos os modais sejam integrados. Ou seja, vamos investir em ônibus a bateria? Vamos investir em ônibus a bateria, mas não só a eles. Nós temos que investir nos outros modais. Nós temos ônibus a diesel. Eu acho muito radicalismo, de repente, você querer banir esse tipo de veículos de São Paulo. Porque a gente tem que pensar também que os empresários tiveram que fazer investimento. E, de repente, tem que fazer o desuso desses veículos, isso também pode representar uma oneração lá na passagem final do passageiro. O passageiro pode pagar mais por conta dessa exigência. Então, acho que tem que ter um período de transição para que essa frota seja descontinuada de forma gradativa, não da noite para o dia, como está sendo feito, tornando os ônibus movidos a diesel os verdadeiros vilões. Acho que não é bem assim a questão, né?
Então, acho que tem espaço para todos os tipos de modais. Tem espaço para os ônibus a bateria, tem espaço para os ônibus movidos a diesel, tem espaço agora para essa nova tecnologia aí, que é o... Como é que é o nome, gente? Etrol. Não, o etrol eu vou falar do etrol, do aquático. Sim, do aquático. Do aquático, isso, hidroviário. E, como falaram agora há pouco, os trólebus. Primeiro que os trólebus, eles têm um papel muito importante na história da cidade de São Paulo e não podem ser chamados de coisa. Ah, vamos resolver esta coisa, vamos tirar essa coisa de circulação. Cara, a gente tem que ter respeito. Tem pessoas que podem gostar, tem pessoas que podem não gostar do trólebus, mas o trólebus, ele tem um fator muito grande na cidade de São Paulo. Ele contribuiu com a construção do transporte público. Então não podemos desconsiderar um modal que durante tantos anos serviu e que da noite para o dia foi descontinuado. Porque praticamente o que acontece hoje. Nós temos os trólebus em São Paulo que eles estão sucateados. A nossa via aérea, ela está meia boca, vamos dizer assim. Ela pode ser aprimorada, ela pode ser melhorada, entendeu? Então, e a evolução do trólebus é o que o Clive falou agora há pouco, é o etrol. Então, por que acabar com os trólebus se a gente pode simplesmente evoluir a tecnologia dele para um etrol? Porque o etrol, para quem não sabe, gente, ele não precisa ficar conectado o tempo todo na rede. Ele pode ficar em alguns pontos estratégicos da cidade conectado à rede aérea e em outros pontos ela pode ser liberada. Entendeu? Ela pode andar com uma bateria. Porque o etrol nada mais é do que isso. É um trólebus que tem a opção de andar nas vias aéreas, né, conectado nas vias aéreas, como também tem as baterias para autonomia. Então, ou seja, para que a gente vai destruir, para que a gente vai acabar com o modal que tanto foi importante para a cidade de São Paulo, se a gente pode agregar, e aí entra naquela questão que eu estou falando, a gente tem que integrar os modais. A gente não pode fazer uma concorrência desleal. Ah, nós vamos ter mais ônibus a bateria, nós não vamos ter, por exemplo, os trólebus mais. Nós vamos ter lá o transporte aquático. Legal, vamos ter as hidrovias, que eu espero que elas sejam expandidas para as outras regiões, porque isso vai representar uma economia de tempo muito grande para quem vai fazer o uso desse transporte, para quem vai fazer o uso desse modal. Né? Mas a gente precisa expandir. A gente precisa pensar em expandir e não ficar só nisso. Legal, nós estamos no período de testes, isso é importante, mas a gente precisa expandir isso. E eu repito, todos os modais são importantes, todos os modais são bem-vindos, desde que trabalhem de forma integrada. Todos os modais precisam se conversar, todos os modais precisam se integrar, porque senão a gente não está fazendo mobilidade. Mobilidade eu entendo por isso. É você ter todos os meios de transporte, todos os modais funcionando de maneira coordenada e principalmente integrada, conversando entre eles. Hoje nós não temos isso em São Paulo. A gente for analisar, nós não temos isso. Não, é assim, eu concordo com você. Porém, também acho, chamar trólebus de coisa falta muito respeito com a memória da cidade de São Paulo, do transporte da cidade de São Paulo. Haja custo como está lá o Museu do Transporte Coletivo, que está lá abandonado até hoje. E a gente não vê melhoras, né? Então, oi? Continua. Então, nós temos muitas opções. Tá? Então, você tem o carro a gás, o carro a hidrogênio, você tem opções de menos poluição. Agora, você quer fazer figura em ano eleitoral, você vai lá e precisa de comprar carro diesel, sendo que você não tem. A fala do jornal, tá? E ele fala a verdade. Ele fala a verdade, porque o que acontece na cidade de São Paulo com ônibus elétrico na cidade de São Paulo é uma lambança. É uma lambança. Anuncia num dia, no outro dia a Enel grita: opa, não conseguimos, a gente não ajuda. Se a gente colocar carregador em todas as empresas, a gente desabastece a energia da cidade de São Paulo. Não tem um trabalho de pesquisa, não tem um trabalho de a longo prazo.
não tem um trabalho de continuidade. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. O Roberto ele fala bem isso. Nós temos que ter continuidade. Nós temos que fazer um trabalho e ter continuidade. Não importa o projeto que é. Se ele é bom para a cidade, vamos manter e vamos fazer. O projeto não é bom, vamos adequar o projeto para que ele seja bom. Mas tem que ter uma continuidade. E na cidade de São Paulo, a gente não tem continuidade. A gente não tem uma continuidade. Nós precisamos ter continuidade. Então, você tem o e-trol, que nada mais, nada menos que é o trólebus ligado à rede, carrega na rede, passa o dia inteiro trabalhando na rede, quando precisar, tira da rede e o ônibus roda. Simples assim. É energia limpa. Você tem o hidrogênio. Eu posso Energia colocar limpa. uma pimenta nisso? Sim. Né? Não querendo te cortar, mas você teve uma experiência em novembro, lá na Sim. Brasil Fest. Você dirigiu o ônibus a gás. Sim. Dirigiu o ônibus a diesel. A gente não teve o elétrico lá, não teve como dirigir o elétrico. Então você teve uma experiência do ônibus a gás, você sentiu a potência do carro. Sim, uma potência muito boa. boa. São Paulo. Por que a gente não tem isso em São Paulo? É a questão, é os interesses. A gente não sabe por que esses interesses são dessa forma. Vamos lá atrás. Sabe quando chegou o ônibus a gás na cidade de São Paulo? Na época do CMTC. CMTC tinha ônibus a gás. CMTC tinha ônibus que circulavam na cidade de São Paulo movido a gás. O que aconteceu com esse no meio tempo? Virou SP Trans, privatizou. Não, gente, entenda bem. O serviço de transporte coletivo na cidade de São Paulo não foi privatizado, ele foi concedido. Uma concessão é diferente de privatizar. Eu acho que ele, se tivesse sido privatizado, se a Prefeitura de São Paulo não tivesse um dedo, acho que ele estaria melhor até hoje. Porque a privatização, quando ela é bem feita, ela funciona. O que acontece é uma concessão com o dedo da Prefeitura. E entra ano e sai ano, os nossos governantes não sabem o que fazem. Não sabem. Tem um corredor ali em Canduva, lá, o corredor da Avenida Itaquera, está pronto há mais de 10 anos e não funciona. Agora funciona 3 paradas. 3 paradas. E esse corredor nem chega no Hospital Santa Marcelina. Ele não chega. Cadê os corredores de ônibus? Você tem uma cidade que nos últimos 10 anos não andou 1 quilômetro de corredor de ônibus? Você tem um secretário de transporte que, quando ele vira secretário de transporte e mobilidade, ele desmembra a pasta, deixa a pasta de transporte de lado para o adjunto, porque ele não quer se envolver, não quer ter dor de cabeça, não quer ter trabalho. Aí, quando precisa dele para fazer votação, ele volta para a Câmara Municipal. Isso é ridículo, isso é feio. Para a cidade de São Paulo é feio. Por outro lado, nós temos outros vereadores que acham que são donos da cidade e não deixam a mobilidade acontecer. Tem partidos políticos que ficam entrando na justiça para impedir que o progresso aconteça, para que um projeto funcione. Que democracia é essa, gente? Que democracia é essa? Precisamos. É equivocada essa decisão do prefeito Ricardo Nunes de proibir o veículo a diesel na cidade de São Paulo. O ex-prefeito Kassab, ele colocou na cidade de São Paulo que o ônibus tem que rodar com 10 anos. Agora nós estamos tendo carro rodando com 14 anos, porque o prefeito proibiu a compra de carros novos e não tem carro novo. Não tem carro novo, porque não pode comprar carro diesel. E os carros elétricos que estão chegando vão demorar a chegar. Porque não é só comprar o carro, encarroçado, teste e mandar para a rua. Você vai carregar o carro como? Na casa do munícipe? Você vai chegar lá? Ô, Aurélio, deixa eu colocar o ônibus na tomada aí, porque não dá para ele rodar. A minha bateria que acabou, deixa eu colocar aí na tomada aí e aproveitar, fazer uma carguinha rápida, né? É difícil, claro. Não está tendo infraestrutura. Não pensaram na infraestrutura, como o nosso amigo lá do Jornal do Ônibus fala. O ônibus elétrico na cidade de São Paulo é uma lambança atrás da outra. Cada dia é um capítulo novo. Parece novela mexicana do SBT da década de 90. Cada dia é uma novidade.
Então, é difícil. Mas, ó, peraí, vou colocar mais uma outra pimenta, não te cortando de novo. A Simone Tosi colocou aqui uma coisa sobre referente a bilhete único. Né? Como é que está a situação para fazer cartão do bilhete único em São Paulo? Muita burocracia ainda, ou no site, ou dá para fazer pessoalmente nos terminais? Não dá para fazer pessoalmente nos terminais. E primeiro você tem que se inscrever no site da SPTrans, sptrans.com.br. Você se inscreve no site e depois vai no terminal. O problema do terminal é a vergonha que é. Aí vamos falar de SPTrans novamente. Nós tínhamos os terminais que funcionavam 24 horas. Os terminais ainda funcionam 24 horas, tá, Cláudio? Porém, a emissão de bilhete já não é mais 24 horas. Então, na bilheteria, vai até às 22 horas. Então, eles pegaram a desculpa da pandemia e não voltaram. Antigamente, porque assim, às vezes o munícipe ele trabalha e pega aquelas filas imensas nos postos da SPTrans. Tá? E pega aquelas filas imensas nos postos da SPTrans. Você não pode perder tempo. Eu sempre costumei fazer minhas coisas depois das 10 horas da noite. Quando se fala de SPTrans, eu fazia depois das 10 horas da noite. Agora não, tem que enfrentar uma fila medonha nos terminais. E tem terminal que está sendo reformado, por exemplo, que não tem mais bilheteria da SPTrans por enquanto. Como é que faz? Aí o município tem que ir lá na Casa do Chapéu para poder fazer as coisas. Então, é assim, Simone, é isso? Isso, Simone. Simone, site da SPTrans, sptrans.com.br, faz o cadastro, emite a foto lá e vai até um terminal, um posto da SPTrans, que deveria ter mais, é outra vergonha. Antigamente tinha um posto em São Miguel, agora não tem mais, são todos dentro dos terminais. Né? Então você tem aquela fila medonha para resolver. Época de cadastramento de bilhete de estudante é uma vergonha, entendeu? Porque até hoje nunca mudou isso. Então é resolver, infelizmente você tem que ir lá, mas está mais rápido, está mais agilizado. Aurélio, eu vou aproveitar mais uma coisa. Você está apimentado hoje. Vou colocar mais um negocinho aqui. Virado no girar. Você hoje está no girar, meu amigo. Redução de frota na cidade de São Paulo. Aí eu vou até trazer o diretor junto para a gente... Isso me dói, hein? Isso aí. Rapaz, a gente chegou a ter 17 mil ônibus na cidade de São Paulo. 17 hoje mil. A gente tem um pouco mais de 13 mil. A frota não dá conta. E detalhe, tem mais um detalhe. A frota diminuiu, mas o subsídio não. Não, isso aumentou. Isso aumentou. Importante deixar isso claro. Então, a gente fala assim, brincando, né? Hoje a tarifa no domingo é 0, né? E o ônibus sobe. Né? A gente não vê ônibus domingo, feriado. E aí, Aurélio, o que você acha de redução em frota? O que eu acho? Solta a pimenta de novo aí, meu amigo. É que a gente não está na rádio, né? Senão eu pedir trilha sonora, né? Igual do Domingo Legal, lembra a trilha sonora do Domingo Legal? Noticiário! Então, é assim, redução de frota. É como eu falei agora há pouco, é uma vergonha para a cidade de São Paulo. Você tem a maior cidade do mundo que não tem um sistema integrado, de verdade, tá? Porque eles não estão preocupados em integrar o sistema, eles estão preocupados em fazer firula e fazer firula eleitoral. Ano eleitoral, firula. Pronto. Um monte de ônibus elétrico. Nossa, temos ônibus elétricos na cidade de São Paulo. Gente, acorda. Acorda. Que não é carro novo que está chegando e entrando na frota, está sendo incorporado. Esses carros que estão entrando, outros estão saindo. Eu falei que a obrigatoriedade é de 10 anos. Na época do prefeito Kassab, foi que a SPTrans resolveu fazer. Então é 10 anos. Deu 10 anos, tira o carro de circulação na cidade de São Paulo. A ambiental já está entrando com os carros novos. Não são carros a diesel da ambiental que estão sendo baixados, são trólebus que estão sendo baixados. Então não está aumentando a frota permanece. Permanece. Então, está entrando, entrou o 201, o 005 está sendo baixado. Aliás, entra no mesmo prefixo, né? Tem essa. Às vezes sim. Às vezes sim. Mas é isso. Nós temos aqui, ó. Isso estou no site da Prefeitura de São Paulo. Isso só um adendo, Aurélio. A gente volta naquela tecla. Estão tirando os trólebus
discretamente. Discretamente. Então, fiquem atentos. Discretamente. Transporte. Frota de ônibus será reforçada e alcançará 92,31% em São Paulo. Essa notícia está no site da Prefeitura de São Paulo. Tá? E essa notícia era de junho de 2020. Tá? Reforço de 1.705 ônibus, mais uma medida para reduzir a disseminação do coronavírus. Ou seja, o coronavírus andava de ônibus. Coronavírus andava de ônibus. Não gostava de estudar, mas andava de ônibus. Andava de ônibus. E vocês vão lembrar que em 2020 eles tiraram os ônibus da rua. Então não teve um aumento de 1.705 carros. Não tem. Não teve. O sistema noturno de ônibus deixou de operar como operava. Então, como é que funciona antigamente? Nós temos o terminal Parque Dom Pedro, que seria o nosso terminal central da cidade. Então, o terminal Parque Dom Pedro, à noite, era o nosso terminal central da cidade de São Paulo. Então, todas as regiões vêm para o terminal Parque Dom Pedro. Leste, oeste, norte, sul, todas vão para lá. E todos os ramais de metrô, numa cidade séria, você tem o metrô, certo? Junto do metrô você tem o quê? Responde, Cláudio. Não. Junto do metrô, do trem, você tem o quê numa cidade séria? Você tem uma linha de ônibus que auxilia aquele ramal. Sim. Linha 3 vermelha, que sai de Itaquera até a Barra Funda, deveria ter uma linha de ônibus até próximo à Praça da Sé, que é o nosso hub central do metrô. Você não tem. Da Barra Funda, você não tem. Jabaquara, você tem. Você tem a linha Santana e Jabaquara. É a única. É a única. À noite, isso acontecia. Então, esses ramais, para o centro, do centro para alguns pontos de bairro, eram um ônibus a cada 15 minutos. Hoje subiu para 20, 25. Nos bairros, vamos falar dos bairros, vou dar um exemplo, do metrô Itaquera para os bairros, para o fundo de Guaianazes, para o fundo do Itaim Paulista, era ônibus a cada meia hora. Isso antes da pandemia, tá? 15 minutos do centro para o bairro, do bairro para o fundo do bairro, meia hora. Hoje eu tenho linha que faz 2 partidas. Uma meia-noite e a outra 2 ou 3 e pouco. Aí o munícipe chega cansado do serviço à madrugada, que trabalha à noite, ele tem que ficar a madrugada toda num terminal de ônibus esperando o carro dar 2 partidas. Ou seja, mataram o sistema do ônibus noturno. Aí, não, mas a pandemia já acabou, gente. O novo vírus agora chama dengue. É o da moda agora, que é grife, não é moda. Eu não consigo pegar essas grifes, essas doenças de grife, então fico revoltado. Então, agora não tem mais pandemia. Mas a redução da frota continua. A desculpa é a pandemia. Vocês perceberam quando eu falo para vocês reforço de 1.705 ônibus? 9 de junho de 2020. Site da prefeitura. Eles são tão vergonhosos que não apagaram essa notícia vergonhosa. Isso aqui é fake news. Por que não aconteceu? Eles retiraram o ônibus da rua. E tem partida que não voltou até hoje. Não voltou até hoje. Tem partida que não voltou até hoje. Tem partida... A desculpa é a pandemia. A SP Trans vive num mundo de Nárnia. A SP Trans vive no mundo do País das Maravilhas. Só falta o presidente se chamar Alice. O presidente da SP Trans tem que chamar Alice. Porque vive num mundo... Então, vamos lá. Aí vou para o site da SP Trans, se vocês me permitirem aqui. Vou para o site da SP Trans. Frota SP Trans. Isso que eu estou fazendo, gente, vocês podem acompanhar aí também, fazer a pesquisa de vocês. Está aqui, ó. Está tudo no site. Está tudo no site. A gente não está inventando. Estamos inventando. Cadê? SP Trans, acesso à informação. Está aqui, acesso à informação.
Frota. Frota. Conseguiu achar aí, Aurélio? Estou achando aqui. Se vocês já acharam aí, pode me falar os números. Achou alguma coisa aí? Ou... Não, aqui não Não é que eu tô vendo a pauta aqui, depois já queria colocar mais uma pimenta para o Aurélio aqui. Só estranho. E aí a gente vai falar em linhas de ônibus, né? Aqui, só um minutinho, já estou achando aqui. Peraí, Spetrans. O pessoal deve estar achando. Legislação, história. Oi? O pessoal da live deve estar achando que o diretor do programa está doce. Não, é que ele fala. Gente. Ó, vamos lá. Março, referência. Março de 2024, tá, gente? Linhas, 1.304, na cidade de São Paulo. Frota, 13.289. Isso quando? Referência, março de 2024. Atual. É atual. Está no site da Spetrans. Tá? Mas nós temos 9.000 carros na rua, gente. São dados que são verídicos. Você chega aqui no Terminal Penha, às vezes eu costumo contar, tem 12, 15 carros parados lá. Mas eles deram partida da garagem. Então, hoje se paga a partida do carro da garagem. Não importa se o carro vai ficar parado na rua o dia inteiro. O carro fica parado na rua o dia inteiro. Aí você chega nos sinais de ônibus, tem 5, 6 carros. Dá aquela impressão que tem carro rodando. Aí tem 40 carros no ponto de ônibus, mas só 10 rodam. Aí vem aquele intervalo de 20, 40 minutos. Aí o munícipe não entende, às vezes, porque dá intervalo de 1 hora, 45 minutos, mas tem um monte de carro parado. Sabe o que me revolta? Agora sim eu vou meter o dedo nessa ferida. Lá vem. Vamos colocar em tela maior ainda. Sabe o que me revolta, gente? Eu tenho um exemplo clássico aqui na Zona Leste, que é a linha 117810. Praça do Correio, São Miguel Paulista. Exatamente. Quem mora lá na Cidade Nova, São Miguel Paulista, tem lá o ponto final dele e você tem vários ônibus lá. Só que é uma briga para sair um deles. E é um exemplo bem típico do que o Aurélio está falando. Então não adianta você ter ônibus na rua se eles não circularem, gente. Não adianta. Você pode ter 10 ônibus lá estacionados no final. Isso não está muito cedo. Sai bem baixinho. Perdão, gente, meu microfone estava mutado. Peço desculpa novamente. Eu estava dando o seguinte. Eu estou dando como exemplo aqui uma linha bem tradicional, que até tentaram mexer nela, mas a população local ergueu as mangas, foi à luta e manteve ela lá. Queriam tirar ela até de lá onde ela estava. Que é a linha 117810, ou a linha também 11781031, que é a linha Praça do Correio São Miguel Paulista. Tá? Quem mora nessa região, quem mora lá na Cidade Nova, principalmente na Cidade Nova, vai perceber que toda hora está entulhado de veículos lá no final dessa linha, saindo do bairro para o centro. Só que você percebe que eles retardam a partida desses ônibus o máximo que eles puderem. Então, isso é um exemplo bem clássico do que o Aurélio está tentando explicar para a gente. Então, não adianta você ter carro na rua. Não basta ter carro na rua, você tem que ter carro circulando. Só na rua não resolve. Para inglês ver? Não precisa. Então, você precisa ter os carros circulando. Outra linha extremamente problemática, que eu sou sincero, eu não acompanho mais, porque quando eu trabalhava na região, eu acompanhava e cobrava. E conseguia resultados. Até que um dia eu desisti, porque assim, tem hora que cansa ficar dando murro em ponta de faca. Que é a linha 25810, que é o Guaianazes, né, que é o CPT de Guaianazes e Terminal São Miguel, que muitas pessoas apelidaram esse terminal de Terminal Fantasma. Né? Mas enfim, não vou entrar muito em detalhes nisso. Mas assim, é uma linha extremamente problemática. Por quê? Porque não tem circulação suficiente desse veículo. E aí quem acaba levando a vantagem é a linha concorrente, que é a 2202, que são linhas que pertencem às lotações. Então elas conseguem ter mais partida do que a linha 258. Hoje eu não sei como tá, mas quando eu acompanhava, eu brigava toda hora com a empresa. Falava, gente, vocês estão com o carro na rua. E eu provava para eles. Fazia um responsável por essa linha vir até o terminal,
terminal até Guaianazes, e eu provava por A mais B, que se colocar carro na rua, tem demanda, mas precisa querer. E ele ficava realmente impressionado, falava, cara, você tem razão, tem demanda. E não vamos esquecer que em Guaianazes, nós temos 2 linhas irmãs, que é a 25.8 e a 25.9. A 25.9 tem várias partidas, beleza. Mas, em compensação, a 25.8 não tem. Dá a impressão que é o primo rico e o primo pobre. Você entendeu? Então, assim, eu cansei de pegar no pé dos responsáveis por essa linha. E enquanto eu pegava no pé, funcionava. Só que, assim, gente, nós precisamos aprender que a união não faz só açúcar. Olha eu fazendo propaganda de açúcar. Os munícipes têm que se unir, têm que cobrar, têm que exigir que as empresas prestem um serviço de maior qualidade. Há um tempo desse mesmo, eu tive um problema na linha perto da minha casa, que é a 3008/10, Jardim Miriam, Itaí Paulista. Porque estava faltando, não que melhorou, tá? Melhorou não, viu, gente? Continuam os problemas. Mas eu mostrei para a comunidade local que se cobrar, funciona. Estava retardando partidas, porque está com carro a menos, uma hora é carro quebrado, outra hora que não tem motorista. E aí, o que eu fiz? Com o auxílio aqui do Aurélio, a gente fez o contato com a SP Trans, que mandou representante lá. Enquanto os representantes estavam lá, a linha funcionou. Com carro a menos, né? Com carro a menos ou com carro a mais, funcionava. Só que assim, quando eu ia lá pegar o ônibus, era todos motoristas de cara fechada. Fala, filho, eu sinto muito. Se a tua empresa não presta um bom serviço, eu não tenho por que ficar acomodando e ficar aceitando. Quantas vezes eu não cheguei atrasado do meu serviço porque a linha não funciona? E não está sendo de graça, né, cara? Não, exatamente. Tá, então, assim, eu tenho muitas amizades com motoristas dessa linha, tá? Graças a Deus, e dou super bem com eles. Mas, assim, nós precisamos entender que o que a gente quer não é sorriso no rosto, a gente quer serviço prestado. Não importa se é a linha que fica do lado da minha casa, se é a linha que está distante, as linhas precisam funcionar. Porque, gente, é inadmissível você ter uma redução de frota e você não ter um subsídio que acompanhe essa redução. Muito pelo contrário. Se a gente for consultar os dados da SP Trans, que deve estar lá no site para quem quiser ver, o subsídio ele vem aumentando a cada ano. Então, me explica, como é que a conta fecha? Você tem os subsídios aumentando, mas você não tem a quantidade de transportes equivalente ao investimento que você está fazendo. Eu estou investindo para uma redução de veículos? Não deveria ser o contrário? E aquela famosa plaquinha que tem lá nos ônibus pintados? Alguém se lembra qual é os dizeres que tem naquela plaquinha? Pode falar, por favor. Direito do Tá. Teve época aí que a SP Trans não usava mais isso. E voltou a usar. Mas adianta você pintar isso nas latarias do ônibus se você não cumpre isso? A VASP foi privatizada. A VASP, empresa aérea, e durante muito tempo foi privatizada. Aí ela entrou no Canhão. Aí ela entrou numa concordata e pegou empréstimo. Então eles criaram uma propaganda. Tem todas essas propagandas que são meio focadas nisso. Então eles pegam e falam: abraços e sorrisos, é hora de decorar juntos com os compromissos da nova nova. Todos nós trabalhamos para ser melhor a nossa vida, né? Tudo novo e a verdade. É o que acontece na cidade de São Paulo. Só que acontece que eles não têm só compromisso. Na cidade de São Paulo, eles não têm só compromisso. A cidade de São Paulo é um lugar que você pega aí. Se você pegar a MTU, a MTU está. Aí é outra história. O governador está assim, deu um jeito. Eu tinha pegado e acabado. Entendeu? Colocava tudo dentro da Artesp, forte, pronto. Nego, cabine de emprego. É isso que essas coisas. É onde eu fico bravo. Respeitando um cabine de emprego. Entendeu? Porque trabalho. Até trabalho, tem pessoas que trabalham com seriedade. Mas a SP-Trans brinca. Sabe? E quando a gente fala, tem carro na rua, tem carro na rua, parado. Não tem. Cadê as partidas? Eu dou risada. Hoje eu estou vendo pela Garcia e o carro da moto.
indo para a da SPT. Para mostrar. Coloca uma plaquinha. Mostrar o quê? Mostrar o quê? Mas, A Ricardo, não tem que ter o cara para dizer que as Petrans. Aurélio, esse veículo que estava com plaqueira, algum veículo novo, tecnologia nova? Simplesmente eles vão lá, o fiscal sai para a rua, ficam só dormindo na temperatura, né? Porque agora eles ficam nos HB20 com ar-condicionado, só anda com ar-condicionado, né? Anda com os HB20 ar-condicionado, highlight em cima, flex em cima, circulativo flex, não faz nada, porque não dá gente. Pior que não dá gente. Daqui a pouco vai ver os caras aí no Banco Federal. Então, é assim. Qual é o compromisso que esses caras têm em trabalhar para que a cidade de São Paulo tenha um modal transporte decente? Qual é o compromisso quando eles chegam para cá e vêm pedir voto para a gente com a cidade de São Paulo? Eu vou lá atrás de novo, quando foi inaugurado o terminal Barra Funda. Sabe como é que ele foi inaugurado? Vocês sabem, os meus colegas? Não sabem o nome? Terminal Intermodal Barra Funda. Terminal Intermodal Barra Funda. Abrigava EMT1, SP Trans, metrô, CPTM e os ônibus da rodoviária para o sul do Brasil. Nós temos 4 terminais rodoviários na cidade de São Paulo, nós só temos 3. Terminal rodoviário central, terminal Brasil, que fazia o sul de Minas, terminal Jacareí, que fazia o litoral, terminal que aí faz o oeste de São Paulo e Curitiba, Paraná, sul do Brasil. Acabaram com isso. Sabe? Eu não sei. Você virou um batalhão de polícia. Tá lá. Não ficar lá parado. Se outro é um bom. Pelo menos está fazendo. Quem está usando o trabalho, que é o trabalho. O risco vai ser né? Vou falar nisso. O professor vai estrear o programa dele católica. Então, é brincadeira na cidade de São Paulo, brincadeira de São Paulo. Campinas é diferente. Campinas é diferente. Bauru é diferente. Entendeu? Santo André é diferente. Não é diferente nenhum. Em lugar. Então, mas também, a gente merece. Nós, é aquilo que eu falei, né? Saber cobrar. Não podemos reclamar. Nós colocamos dentro da coloca tanto crédito. Coloca tudo. O que esses caras fazem pra gente? Não vota porque coloca o aí tem uma camarada que ele foi ter uma questão de legenda no partido. Primeira coisa que eu perguntava foi rede social. Qual o número da rede social dele? Então, para ser eleito para quem se falou, você vai trabalhar na eleição, põe tudo nas redes sociais. Traz esse traz ele. É o que acontece. Estamos em greve. Daqui a pouco tem falar nisso aí do Brasil. Caramba. Mas os grandes artistas, os grandes artistas não existem. O camarada não está preocupado amanhã. Ele não está preocupado com ele deixar o legado. Ele não está. O Kassab um dos melhores terminou uma 6 anos
foi reeleito, teve mais 4. Em 6 anos, ele terminou a obra. Aí eu tenho tudo obra. Nós tínhamos um vou chegar nessa parte. Nós tínhamos anos para um gasto de previdência, uma compra de pacote, carro foi para o lixo, virou panela. Você tem panela em casa? Dá uma olhadinha lá. Não foi aquele carro. Ele tem 900, deve estar até nas pecinhas dele lá. Dinheiro nem preservado foi. Aí eu tenho um petista da marketing que pega sumiu com o dinheiro e só escreveu só andou quilometragem escrito no aí vem o cara um pouco do município e está funcionando até hoje. E é muito bom. Agora chegou no patente. Se fosse sério, não tinha chegado também. Se fosse sério. Aliás, convenhamos, né? É irônico o nome desse modal, né? É o Expresso Cidade Tiradentes, que não chega no Cidade Tiradentes. Cara, é surreal você ouvir falar do modal que tem o nome de uma região que não chega. Eu acho desculpa. Peço perdão aí se eu estiver errado na minha linha de raciocínio, mas é um atestado de incompetência total você ter mantido esse nome. Aí eu dou parabéns pela população da cidade de Tiradentes, que mantém esses caras no lugar. Eles mantêm, palma para eles. Você chega na Tiradentes, a companheirada inteira. E a companheirada mais esse ano, eleição, gente. Esse ano é eleição. É prestar atenção no vereador. E o vereador não está te dando um cheiro. Ditadura. Pagando sua conta. Vereador tem que utilizar. Vereador tem que ter dinheiro do dinheiro da sua. É isso. É isso. Legislar. É trabalhar. E o prefeito administrar. Ele é o executivo. Ele que tem que. Entendeu? Então é assim. Claro. É bem claro. Bem simples. Bem simples. Não tem. Nós não estamos nós temos uma tem que ter um corredor que tem que ter um corredor que abre fundo. Tem que ter um corredor que abre a tem que ter um corredor até o final, aonde tiver metrô, tem que ter uma linha de ônibus para auxiliar as famílias do metrô. Se der problema, não precisa de Paraíso. Você não vai entender isso. Mas é um outro direito que tiver. Toda vez que a pessoa Paraíso, é um dinheiro que o município coloca. Desperdício de dinheiro. Desperdício de inteligência. Vagabundo. Para não falar. Então, é isso. Frota, nós temos. Competente, nós temos. Empresa, nós temos. Operador, nós temos. Aí eu posso dar um recadinho. Você, a gente, tem o costume de liga no 5. Liga no 1. Não vai para o operador para mentir. A culpa não é do operador. Mas o município fica envolvido. Vou reclamar nas redes sociais, né? Vou reclamar nas redes sociais. Quem me acompanha sabe que eu sou super fã da minha vida. Mas eu reclamo nas redes sociais e bato. Eu vivo com a coisa.
É assim que, se a gente não registrar essas reclamações, isso não aparece para eles. Não estou defendendo. É fato. Ah, a polícia não aparece na rua. A polícia está tendo um monte de assalto. Como é que eles vão fazer o planejamento e poder dar mais segurança naquele lugar? É com registro oficial. É com BO. No transporte, na saúde, para esses reclamar. Reclama. Chama de operador. Agora não tem chama de operador. Então, é isso. Cidade de Tiradentes é abandonada do jeito que está, é conveniente ela abandonar, dar voto. Porque se ela fosse uma cidade, se ela for, é uma cidade de Tiradentes, porque se fosse um país de pessoas envolvidas, não estaria do jeito que está. Tinha 3 ramal. Tá? O Fura-Fila tinha chegado lá, os Tiradentes tinham chegado lá. E é isso. Empresas de competentes nós temos. Temos. Tecnologia, temos. O que falta é boa vontade na cara dos nossos governantes, dos nossos administradores, da nossa experiência. Eu falo nossa porque o imposto, o município é meu. É meu. E eu falo para melhorar. Entendeu? E não fica cada vez. Voltava com o nome do CMTC, colocava os carros de rua e voltava a ética da coisa. Outro dia, quase 50 anos de história. Não é 50 anos de história. Ainda falei, ainda retoquei. Não suje o nome da gloriosa Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Quem estava na gestão da CMTC sabia o que era. A CMTC era uma empresa na cidade de São Paulo que metia o seu carro. A CMTC era uma empresa lá perto da Tiradentes, a região do Pirani, tem um nome aqui, aquele lugar. Terceira divisão? Terceira divisão. Tinha uma linha que saía de perto. Quando chovia, ficava um trator para o município de Barra. Tratorista acoplava no monte e passava no carro. Empresa particular não fazia isso. Certo? Sem falar das tecnologias, né? Que a CMTC tanto investiu, citamos uma delas aqui. Protótipos. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos. Tem um prefeito que não polui de carro. Sempre que os carros hoje poluem menos do que antigamente. Hoje usa carro para diesel. E além de trabalhar com diesel, tem as tecnologias. Eu ensino para vocês. Né? Tem a tecnologia do ar. Antigamente, o motor era essa preta. Hoje não sai. Aí vem com ele e carro. Estamos com um carro de anos já. Porque vai trocar carros elétricos, falaram que vem a lambança, diz nossa ônibus, está sendo feito. É isso, as pessoas têm que entender. Esse ano, a eleição, procure saber, procura saber quem é a pessoa que você vai votar. Não venha votar no partido vermelho, que é melhor para você. Procura alguém decente. Alguém que se preocupa com a cidade. Entendeu? Votou. Cobra. Eu sou de uma época que sai lá do Congresso do Nordeste, lá do São Paulista, pegar um ônibus e ir até a Câmara Municipal. Hoje você vê na internet. Hoje você tem uma sessão da internet. Hoje você Hoje você tem numa sessão ou numa comissão pela internet. Mas é mais fácil reclamar.
Como dizia uma para vocês, é sempre mais fácil falar uma coisa do outro. Aurélio, aproveitando que já deu as nossas horas aqui, as suas considerações finais, João. Quero agradecer os que estão nos assistindo, mandar um abraço a todos os nossos amigos que estão nos assistindo, mandar um abraço para o Pires, que era para estar aqui continua, está com problemas de saúde, e dizer para vocês que estamos à disposição, podem nos procurar. Nós temos um grupo de WhatsApp, depois um canal que chama na descrição, chamado Fórum do Transporte de São Paulo. Na verdade, cada vez a gente vai trabalhando da população. Então, nós vamos continuar o fórum vai voltar e a gente vai ter a discussão. O fórum acabou no festa de comando. Aí jogando receitinha, Aí reunião do transporte vinham falar das festas. Aí reunião do transporte vinham falar da ideia. Ixi, virou zeladoria. Não, é igual consegue assim, né? Consegue, fala de segurança, fala de zeladoria. Rapaz, eu tive um ontem que foi assim. Dá pena, consegue dar pena, inclusive, de semana que vem, próximo tem que consegue dar pena, no final do ano. Vai ser muito local, vai ser na OAB. Na OAB, agora não lembro o direito, mas vamos deixar, pode procurar a gente. Coloca na descrição depois. Coloca na descrição. E ele era presidente pelo governo, se licenciou. E ele fala de segurança pública, debate sobre segurança pública. O que ele é o demandado de direito, ele fica no debate de zeladoria. É segurança pública. E o Fórum do Transporte vai virar, vai discutir transporte. Foi assim que a gente, nova rádio, foi assim que a gente conseguiu muitos acordos do transporte de São Paulo e que é expectativa. Então, a gente vai voltar a fazer isso, vamos fazer alguns seminários e quero convidar vocês para fazer esses seminários. Falei demais, um abraço para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E só uma observação, estamos lá, hein? Vem com a gente, estamos lá. Isso que eu falo, se você quer participar do fórum, entre em contato com a gente aqui, que aí eu passo o link do grupo, tudo certinho, para a gente debater sobre o transporte da cidade de São Paulo. Vamos lutar para a melhoria, não ficar só no blá blá blá. A gente lutar para a melhoria. E estamos no momento certo, essa é a oportunidade de aproveitar a mudança de gestão para a gente realmente apresentar uma proposta que realmente seja favorável para a cidade de São Paulo, que coloque a cidade de São Paulo nos eixos e que faça, acima de tudo, uma das bandeiras que eu defendo, que todos os modais funcionem de forma coordenada e principalmente integrada. Então, a gente precisa rediscutir a mobilidade de São Paulo. E muito, né? Discutir e muito. Nós temos essa questão de discutir. Então, nós temos bicicletas, moto, ônibus, táxis e barco. Eu falar hidrovia, né? O barco. Não está errado falar de hidrovia. Também. Né? E metrô, nós temos isso aí. É uma coisa que nós temos que parabenizar ele, porque assim, nunca se teve uma evolução do transporte que virou como tem no a linha 2 vezes, esperar chegar na frente, nunca. No PSDB, que faz cada trecho para poder ganhar. Porque, não, está se segundo lá. Tinha 2, São Joaquim, tinha 6 lá, Axiona, trem intercidade. Tudo bem com os grupos de esquerda, já pediu o próprio sindicato dos ferroviários está entrando. Eu não entendo, é o sindicato dos caras. Mas é isso aí, gente. Diretor, o seu boa noite, suas considerações finais. Bom, hoje eu não vou conseguir falar os nomes, né? Porque hoje a minha transmissão está no celular, meu celular, minha tela é meio limitada.
Geralmente eu costumo ir lá no chat, ver quem são as pessoas que estão presentes e falar os nomes. Hoje eu não vou conseguir fazer isso, então vou ficar devendo isso. Então quero agradecer a todos vocês que estavam acompanhando a nossa live, pedindo desculpa aí pelo atraso, né? Além do problema de saúde do Roberto, também tivemos alguns problemas técnicos para poder fazer essa live girar redondinha para vocês, tá? E quero deixar bem claro que é uma satisfação estar aqui no estúdio da Rádio Conexão Católica. A gente ainda não está integrado lá na transmissão, mas isso vai acontecer em breve. Nós estamos em um momento de transição aí. E quero deixar bem claro que se hoje esse programa existe, também se deve muito ao aprendizado que eu tive enquanto eu estive na Rádio Conexão Católica. Então ela foi uma escola, ela foi uma faculdade, para a gente um dia chegar e fazer esse programa no formato que está dando tão certo. Então, quero agradecer aqui ao Aurélio por todos os ensinamentos que eu tive no curto período que eu fiquei lá na rádio, e agora estamos aqui de volta, e vamos fazer parcerias muito bem-sucedidas, eu acredito muito nisso. Acho que nada acontece por acaso, acho que tudo tem sua hora, tem seu momento certo, e esse é o momento certo para que a gente possa agregar e juntos fazer um bom trabalho em prol da Rádio Conexão Católica. Então, quero agradecer então, ao Aurélio por todo esse ensinamento, por todo esse suporte, e ao ponto da gente estar fazendo esse programa, tá? Mais uma vez, obrigado aí pelos participantes, por aqueles que estavam acompanhando a nossa live. Quero desejar melhoras ao Roberto Pires, tá? Ele não pôde estar aqui hoje, mas certamente ele vai estar numa outra oportunidade com a gente. Não vai faltar temas para a gente debater com ele junto, tá? Não vai faltar oportunidades, eu tenho convicção disso, tá? E desejar uma boa noite a todos. Semana que vem nós estaremos aqui novamente, tá? Vamos tentar fazer no horário, a gente vai tentar trabalhar essa questão técnica, para que a gente consiga entrar no horário e entregar no horário também, porque agora a gente vai estar integrado dentro da rádio, beleza? Bom, meus amigos, eu quero agradecer a presença de todos, né? Desejar melhoras ao Roberto, desde que vem para cá aqui junto com a gente. Aurélio, obrigado por estar participando com a gente, obrigado pelo convite, ceder a casa aqui para a gente também, a gente fazer parte dessa equipe, estar junto, somando. Como o Carlos falou, foi um aprendizado para ele, para mim vai ser um aprendizado, ele me ensinou desafios, eu sou movido a desafios, né? E temos muito para agregar. Quero agradecer a todos que estiveram presentes na nossa live aqui, a Simone Tosi, que estava com a gente, a Odete Paula, que estava juntos também. Ô, Simone, em breve você vai estar aqui, hein? Não esqueci não, viu? A dona Ana, que é a minha vizinha lá da região da Vila Prudente, estava nos acompanhando. Né? E todos vocês que estavam aqui acompanhando o nosso bate-papo. Esperamos vocês na próxima vez com mais um convidado. Teremos as dicas do nosso próximo convidado. Acompanhem, tentem descobrir, né? A gente vem para a Conexão Católica, nós vamos continuar com as nossas dicas para vocês estar sempre acompanhando. Ok? Conto com vocês. Na próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Até mais, meus amigos. Muito boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.